Boa tarde, pessoal. Já fui mais ou menos apresentado aqui. Eu me formei mais ou menos junto com o Daniel na FAU, RJ. Eu fiz intercâmbio no Politécnico de Turim e atualmente eu trabalho no escritório de arquitetura e interiores, né, tanto quanto residencial. E o intuito dessa palestra, essa conversa aqui, na verdade, é mostrar alguns exemplos de detalhes para vocês, para auxiliar e para inspirar também nessa etapa final de projeto. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui para mostrar a apresentação. Clica 2 vezes. Tá. Loucura isso aqui. Tá vendo a minha tela? Agora sim, André. Agora sim. Sim, André. Espera aí que parou. O negócio de apresentação tá carregando. Agora foi. Tá ótimo. Só um segundo que eu vou... Eu esqueci. A minha conexão aqui vou desativar minha câmera. Ele desativa automaticamente, né? No Teams. Tá, não, a gente entendeu. Você já ativou para poder ficar melhor, né? Tá, não, na verdade eu não sei aqui. No Teams. Pronto, acho que eu consegui. Desativei agora. Eu tô me vendo, no caso. Isso. Pronto. Começando a falar da questão do detalhe, a gente tem a questão da NBR que diz que o detalhe é a representação gráfica de todos os pormenores necessários em escala adequada para um perfeito entendimento do projeto e para possibilitar sua correta execução, né? E, na verdade, o que isso significa? Que o detalhe ele vem como um desenho complementar às plantas, vistas e cortes, e também vem como um recurso valioso para a gente ter uma maior compreensão do projeto e para a solução de possíveis problemas também, que possam surgir durante o desenvolvimento dos nossos desenhos. Então, a gente tem, por exemplo, encontro de diferentes materiais e superfícies, e aí entra tudo, né? Revestimento, esquadria, estrutura, gesso. E também temos que lidar com os elementos naturais, né? Como a luz, a temperatura, o vento, além dos diferentes efeitos que a gente quer proporcionar em nossos projetos. E, com o detalhe, é possível também criar um valor estético que ajude nessa caracterização do nosso projeto, né? De trazer essa individualidade, passar essa mensagem que a gente quer, né? De maneira ali. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é da Maireia, do arquiteto Alvar Aalto. Ele é um arquiteto finlandês e essa residência foi edificada em Turku, na Finlândia, em 1939. No geral, essa casa ela traz uma aproximação com a natureza. Então, você vê a presença de elementos naturais em abundância, né? Principalmente a madeira. Ela tem um trecho, um teto verde também, já em 39, ele já usou esse recurso. Tem a piscina também, que traz com a água. E a gente observa, por exemplo, na entrada, que a porta é de madeira, o teto é de madeira, o piso é de... E você vê já essa floresta aqui. A gente tem aqui dentro do espaço meio que uma simulação dessa floresta, né? A gente vê essas colunas da escada, elas também trazem um pouco essa relação com as árvores ali do entorno, né? Quando a gente aproxima, né, direito, mas você tem elas de diferentes diâmetros, né? E sem ter uma simetria, né? Sem ter um ritmo constante, para simular mais também essa questão mais natural da floresta que ali circunda. Agora, vamos para a parte de detalhes mais próximos. Eu trouxe dois exemplos, um é uma maçaneta e outro é um puxador dessa casa, para mostrar um pouco que a intervenção do arquiteto em qualquer nível da casa, né? Você pode, desde a maçaneta, um puxador, até coisas, né? Você não tem que ficar preso, né? A gente tem liberdade como arquiteto para ter a nossa criação ali dentro.
Então, a gente vê, por exemplo, que ele usou essa maçaneta, né, com um tom mais dourado. Ela não tem esse padrão aqui, né, na hora de puxar, você vê que ela aumenta, ela abre, ela é vazada. Ele ainda colocou uma tira de couro aqui, né, transformando algo em bem, assim, né, bem único. Aqui, essa outra porta é a porta de entrada da casa. Então, a gente observa também que ele fez um outro puxador, que é outro, não tem aquela coisa reta também, é uma coisa mais um pouco orgânico para a natureza, para o marrom, para o ferro. Então, é mais um elemento único que tem aqui, né? E ele faz tipo uma versão também daquele olho mágico, né? Você vê que ele não colocou nem um espaço pequenininho, né, para você visualizar quem está lá fora, nem uma janela. Ele fez a própria versão dele, que são furos, né, com vidro, para criar uma permeabilidade sucinta entre o exterior e o interior. Ele coloca, né, no desenho as especificações tanto do puxador quanto da maçaneta. Outro exemplo nessa casa é a escada que eu estava comentando anteriormente, que ela apresenta essas colunas aqui, de madeira também, e essa forma que ele desenhou exatamente para esse pouco as intenções dele, né? Observa que ele coloca esse arredondado aqui, trazendo com essas colunas aqui nas laterais, e o mais importante é que ele coloca o carpete em cima disso, né? Esse carpete está presente também em outras partes da casa e ele traz para a escada. E ele traz a solução dele para fixar esse carpete, né? Que no caso, ele cobre aqui e faz um recorte aqui curvo para encaixar um filete de bronze, segurar esse carpete, né? Detalhe que ele escolheu de acordo com a linguagem que ele queria passar esse projeto daqui. Então, a gente vê que essa foto mais atual, esse detalhe não está mais acontecendo, a gente não vê esse filete aqui, esse cilindro. Mas a ideia original dele, a gente consegue ter pelo desenho, né? Então, por que motivo eles tiraram, não sei. Mas a gente consegue saber exatamente qual é a intenção dele quando ele fez esse projeto. O arquiteto que para vocês é o Carlo Scarpa. Ele é um arquiteto italiano, ele é assim incrível nessa questão de detalhes, né? Ele detalha tudo, qualquer projeto que você pega dele, você tem mínimos detalhes, realmente, você tem de tudo, né? De fachada, de piso, esquadria, tudo dele é detalhado, tudo dele é bem único, né? Bem particular. Então, esse projeto daqui dele é da Tomba Bryan, ela é na Itália, e na verdade a adição a um cemitério que já existia ali. Então, eu trago aqui alguns detalhes, que são um detalhe de fachada, que ele traz esse escalonamento tão positivo, né, saindo dessa parede, quanto entrando aqui, presente também nos estudos dele, né, nos desenhos, e ele traz essa linguagem também até para os mínimos detalhes. Isso aqui é tipo uma bancada que tem lá, então você traz essas linhas, essa que vai entrando, que vai diminuindo, também para os mínimos detalhes de uma categoria mais ampla para uma categoria menor também, né? Tudo que ele faz acaba tendo um motivo, né? A relação. Ele cria também aberturas na fachada que são singulares, né? A gente observa que tem uma abertura pequena aqui, um rasgo pequeno, e aqui ele traz dois circulares, né? Criando essa iluminação natural dentro do espaço também. Aqui no caso, a gente tem dois elementos que se encontram, um elemento central escalonado, que seria esse daqui, que vai diminuindo, né? Mais ou menos uma pirâmide interna aqui. E ele encontra com esse outro elemento daqui também, escalonado, só que um perfura o outro, né? E um traz essa conexão com o céu, com a luz, né? Então, a intenção dele era trazer esse elemento nesse espaço específico, né? Que é um cemitério, no caso. Eu trouxe outros detalhes dele que eu também acho que são interessantes. Na verdade, eu queria trazer 1 milhão de detalhes dele, mas tinha que sintetizar.
Então, eu trouxe só alguns para mostrar para vocês. Esses detalhes aqui são de 2 projetos, na verdade. Um é do Olivetti Showroom, que, na verdade, é uma fabricante de máquina de escrever. Então, ele foi feito em 1958, quando ainda não tinha computador, né? O pessoal usava realmente a máquina de escrever. Outra é a Fundação Querini Stampaglia, e os dois são em Veneza, e esse da Fundação Querini Stampaglia chamaram ele, na verdade, porque sofreu a inundação o local. Então, essa escada, essa imagem aqui e essa daqui, as imagens que tem o dourado e a escada, são do Olivetti Showroom, que é de máquina de escrever, e as outras são da Fundação Querini Stampaglia. Sobre essa escada que eu vou mostrar para vocês, ela já tem um caráter escultórico. Você percebe que ela tem uma diferença, ela chama a atenção, e você percebe isso acontece por quê? Porque ele pensou em todos os detalhes na hora de fazer essa escada. Vocês veem que ela não encosta na parede, né? O degrau chega e tem sempre uma frestinha para cá. Aqui também, nessa base aqui, não encosta aqui. Ele traz alguns pequenos detalhes também que você vê que é tipo esse recorte na peça aqui, recorte aqui, e traz uma ligação muito forte, se for parar para pensar, com as teclas das máquinas de escrever, né? Porque uma tecla nunca encosta na outra, né? Tem uma vão de separação ali, e ele pulando como se elas tivessem esses degraus flutuando, né? Como se fossem as teclas também da máquina, inclusive com um suporte metálico central, unindo cada peça desse degrau aqui. A gente tem também esses outros 2 elementos aqui em dourado, que a gente observa que é o encontro de materiais, né? Ele usa o cimento, né? Uma coisa mais, um pouco mais bruta, com um elemento dourado mais sofisticado, né? Para criar essa oposição aqui. Esse outro caso, esse é meio que como se fosse um logo para o local, né? Tem na porta de entrada também e tem no interior. Então ele usa elementos também mais polido aqui, mais liso. Ele usa pedra mais bruta aqui. Então você vê essa diferença de textura. E você vê também esse outro com esse material, com esse perfil aqui metálico dourado. Ele está em níveis, né? Ele não está chapado ali. Você observa que tem um cheio e vazio acontecendo ali também. A área de piso, né? Ele se preocupou de colocar esse encaixe macho e fêmea aqui, por isso que dura até hoje, né? Ele não simplesmente colocou um quadrado aqui colado, né? Ele realmente encaixou uma pedra na outra, então você está andando ali e você vai ver um detalhe até no piso fora. Aqui ele colocou esses blocos que são mais pesados, né? Mais com esse rasgo fininho aqui, criando essa oposição, né, de ideias, né, do grosso, do bruto, leveza desse rasgo. E aqui é outro que mostra também o encontro de diferentes materiais, né? Agora, mudando totalmente de abordagem e de época também, eu vou começar a falar um pouco de desenvoltórios, de e os outros elementos que vão se desdobrar a partir disso. Primeiramente, o Museu Messner, da Montanha Coronas, é um projeto da Zaha Hadid, lá em Brunico, na Itália, feito em 2015. E pelo corte dela, a gente já consegue perceber vários detalhes, né? A gente consegue perceber esse envoltório que cobre aqui, em cima, embaixo. A gente consegue observar a laje de concreto em balanço que o envoltório está cobrindo. A gente consegue observar que tem um dreno, por exemplo, que está trazendo para cá toda essa água aqui que cai na varanda. E essa que ela escolheu. Se você observa, por exemplo, os prédios, a gente tem sempre a varanda e tem um gesso embaixo tapando o ralo, né? Ela não usou um gesso, ela usou o envoltório que ela achou melhor, tentando criar essa linguagem única, né, nesse objeto. Então, vou trazer um pouco agora, falar um pouco mais especificamente do detalhe desse projeto. Então, são 2 detalhes de cobertura. O primeiro é esse daqui, que é que dá em direção à varanda. E o que acontece nele? Esse envoltório,
Primeiro a gente observa que ele está cobrindo toda a parte estrutural, né, o isolamento térmico, tudo. E ele está de fora, ele entra também, né? Você vê que só interrompe na hora de você colocar a esquadria. Mas ela quis ter essa materialidade tanto no exterior quanto no interior. Então, quem está aqui dentro também tem esse material. E esse material, ele é um painel, né? Esse, o número 1, não sei se dá para vocês enxergarem aí. Ele é um painel GE, que ele é um painel em cimento reforçado com fibra de vidro. E ele é um painel que é moldado da forma que for do interesse do projetista, né? Ele apresenta essa flexibilidade de projeto e também é leve, né? Sendo muito indicado para projetos desse tipo. Observa aqui no número 2 que esse painel também ele tem um limite de tamanho, né? Então você tem que fazer vários painéis. E para unir esse painel, você coloca um perfil metálico em T, unindo esses dois. Para fixar esse T, você coloca em L, que é o 3 aqui. Então você está fixando o T no L, e esse L está fixado em outro perfil aqui, que é o perfil 4, né? E você vê que esse perfil 4 está fixado em outro perfil, que é o número 10, que é o perfil HEB 180. E, por sua vez, esse perfil, né, que está dando todo esse peso desses painéis em volta, embaixo, ele, por sua vez, está engastado nessa laje de concreto armado aqui, né? Então, tem toda essa complexidade de estruturas, né? O que em que, para poder dar estabilidade para essa forma. Aqui é interessante também que ela resolveu deixar um espaço que não encosta, né, aqui na parede. Então, você tem uma tela de insetos, né? Vou entrar inseto aqui também. Próximo detalhe é do que, na verdade, o que acontece? Esse é o lado que tem encontro com a Terra, né? Então, você vê que eles simularam se a montanha também cobrisse esse edifício, né? Esse museu. Então, como que funciona esse detalhe aqui? A gente observa que esse lado aqui esquerdo é mais ou menos o que foi mostrado anteriormente, né? Você tem essa placa, né? De T. Você tem o T conectado no perfil em L, conectado em outro perfil. E você tem agora é a Terra entrando em contato. Então, para separar esses elementos, ela criou esse perfil em U, que separa os dois, e o 14, isso aqui é a Terra, né? Sob a Terra, a gente tem o elemento 18, que é uma camada isolante, para não entrar em contato aqui, e a gente tem uma camada também aqui, e embaixo dessa camada isolante, a gente tem elemento flutuante, tem o isolamento térmico, né? Então, todo esse aqui, o quadriculado, é o isolamento térmico do edifício. Aqui no elemento 8, a gente tem a drenagem, né? Então, a água, ela escoa e vem para cá. Envolto nessa drenagem, a gente tem esses, tipo pedrisco, cascalho também, que é drenante. E é isso. Outro projeto que eu estou trazendo dela, na verdade, esse daqui, a intenção é mostrar melhor como que ela representa, né, o projeto dela na hora de mostrar os detalhes. A gente sabe que a estrutura da Zaha ela faz projetos muito complexos, né? Então, para você mostrar isso da melhor maneira, você usa um corte perspectivado, né, através do 3D. Então, você usa características tanto de fachada quanto do corte, né? Então, está tudo em alemão aqui, não consigo ler, mas a gente vê que tem indicação de todos os materiais e como que funciona, né? Essa fachada e o corte aqui direto. Sempre com detalhes também mais específicos, mais aproximados. E aqui em outro caso também do mesmo projeto, que ela mostra mais detalhadamente. Observa que, na verdade, esse tipo de projeto dela é muito complexo, né? Então, você não tem como evitar, você tem que colocar detalhes complexos também para poder ter um entendimento melhor, porque o fabricante tem que saber executar aquilo que você está propondo, né?
O próximo projeto que eu trago é o do Renzo Piano, em Tesa, São Paulo. Ele, na verdade, é um edifício sede do Banco de Nome, na cidade de... foi inaugurado em 2015. Esse edifício, no geral, ele tenta de medidas sustentáveis, né? Então, usa fontes naturais de energia do entorno, como a água, o ar, a luz solar, e procura limitar o seu consumo. Então, a água subterrânea, por exemplo, ela é usada para o resfriamento dos escritórios. E a energia solar é captada por toda a fachada sul, por painéis fotovoltaicos. E o detalhe que eu quero mostrar para vocês desse projeto específico é essa dupla de vidros que tem aqui. A gente observa que tem uma camada atrás, esse azul mais claro, e outra camada na frente, que são esses, como se fosse uma veneziana, né, de vidro também. Então, com essa fachada dupla de vidro, é possível limitar a perda de calor no inverno, porque lá é uma cidade mais fria, e você também consegue controlar a entrada de calor. Então, tem sistema de aberturas e essas telas solares com persianas motorizadas, né, controlando essa questão da iluminação e iluminação nas áreas de trabalho também, porque dependendo do ângulo que você coloca, deixa eu avançar aqui, dependendo do ângulo que você coloca essa veneziana aqui, você consegue também refletir mais a luz do sol ou absorver mais a luz do sol, dependendo da intenção e da estação do ano. Aqui na esquerda a gente tem, então, esse detalhe dessa fachada. Observa que aqui, esse que é como se fosse uma perninha, é uma abertura e fechamento dessas persianas motorizadas, e lá é tudo automatizado, né? Não teria como ter alguém para ver isso, então, de acordo com o momento mesmo, com o clima. Aqui na esquerda, essas persianas da fachada, e aqui a gente tem essa parte daqui, é a abertura da laje. Então, a gente tem aqui e aqui, por exemplo, essa abertura para de ar na laje. Você consegue resfriar, né? Você pega o ar fresco e joga para cá, a laje está aqui, e depois transmite isso para as salas. O próximo é do Herzog de Meuron, que foi edificado em Paris, e esse projeto é constituído, na verdade, por dois edifícios. Esse primeiro cinza aqui, ele tem a fachada voltada para a rua, e esse outro fica nos fundos do terreno. Você consegue ver até aqui na frente, que está esse edifício que está com a fachada na rua, está para cá. Então, eles usaram duas linguagens diferentes para fazer esses edifícios de apartamento. Então, a gente tem esse daqui, o dos fundos, né, que eu vou falar primeiro. Ele tem, primeiramente, vou começar por cima, ele tem esse teto verde. Então, ele indica aqui quais são essas camadas desse teto verde, que a primeira é uma camada isolante, depois ele manta de isolamento térmico, depois outra camada e depois o substrato. A gente vê essa persiana enrolável, né? Tipo um rolô aqui. Ela é apoiada nas laterais por trilhos guia que são em alumínio fundido com jato de areia. Então, a gente observa aqui como que ela está. E aqui tem um exemplo, né, uma foto que mostra a pessoa manualmente controlando esse fluxo de sol, né, que existe. Então, dá aos moradores essa liberdade de poder controlar também o que eles querem na fachada, dependendo da época do ano também. O outro edifício, que fica localizado na frente, né, que dá para a rua, tem uma linguagem totalmente diferente, mas também compartilha com essa mesma intenção de você poder flexibilizar, né, a insolação, a ventilação, a umedificação ou também até a privacidade, né? Você usa painéis para controlar o seu apartamento. Então, a gente tem são painéis verticais, então eles são retráteis e deslizantes, né? Então, aqui eu trago um detalhe desses painéis. A gente tem, primeiramente, aqui, o que a gente vê?
é a divisa, né? Isso aqui é o muro do vizinho. Então, ele coloca uma peça de acabamento aqui na cor cinza para essa junção aqui entre os dois mais sutil. Depois ele aplica uma peça fixa. Então, essa chapa metálica aqui, ela vem fixa. E a partir dela que começam as chapas que se mudam, por assim dizer, né? Então, a gente tem as dobradiças, elas têm um acabamento cinza também. E essas chapas metálicas, elas são todas furadas em alumínio dobrado, né? Como é que é esse alumínio dobrado? Deixa eu voltar aqui. Ele tem essa parte de frente, como se fosse um zigue-zague, e a parte de trás fica em contato com os apartamentos. Ela é reta, né? Então, só um segundo aqui. Tive um pequeno problema, gente. Só um minutinho que já vou voltar. Pessoal, já estão preparando as perguntas? Já vão pensando nas perguntas aí para o André. Isso, pessoal. A gente sabe que o tema é complexo, né? Então, se vocês não estiverem entendendo também, é bom vocês avisarem a gente. Sim. E se quiser perguntar alguma coisa no meio da apresentação, para não perder também o time, pode perguntar, tá? O que eu puder responder, respondo sem problema. Consegui voltar aqui. Se quiser que eu fale mais devagar também, não sei como é que está meu ritmo, às vezes eu falo um pouco mais, posso falar mais devagar também. E para finalizar esse detalhe daqui, o que acontece? Eu expliquei que tem essa chapa fixa aqui, e as outras que são retráteis e deslizantes, elas se acumulam, né? Então, ficam 6 peças unidas aqui do lado. Assim, aqui tem 4, mas a gente vê que ficam as 6. Então, o limite de peças são 6 aqui. Continuando, eu trouxe um projeto que, na verdade, eu não consigo ler o nome, né? Então, não consigo ler o nome nem dos arquitetos, nem do edifício em si, porque eu falaria tudo errado. Mas a tradução dele, literal, na verdade, seria uma torre-jardim, né? E, na verdade, ele é basicamente um edifício com varandas e um pequeno canteiro em cada uma, trazendo o verde para a fachada. Então, como é que funciona essa varanda, né? A gente tem, vocês observam que não tem guarda-corpo, né? Foi uma opção deixar sem guarda-corpo para quê? Você conseguir ver mais o verde de fora também. Então, para a proteção dessas varandas, foi aplicada essa rede daqui, que é uma rede de proteção, ela é em aço cromado, né? Apenas. E a gente tem essa jardineira aqui, ela é pré-moldado, e se encaixa na estrutura do edifício, né? Você vê que tem essa ferragem aqui para segurar essa estrutura, e aqui você aplica no vazio o seu substrato, a vegetação, e o ralo vem para cá. Então, você sai, a água que tem que escoar, ela sai nesse elemento 3 aqui, que na verdade é um tubo de 25 milímetros em aço inoxidável. Continuando. Agora eu queria falar um pouco de luz com você, o uso da luz natural nos projetos, porque isso tem muito a ver com detalhe também, né? Você pode usar a luz natural como um elemento de detalhe do seu projeto. Aqui nesse slide, eu trouxe alguns estudos do Steven Hall, que ele fez para um laboratório experimental na cidade de Cassino, na Itália. A gente pode ver que, dependendo de como o detalhe é feito, você consegue diferentes visualizações do interior do espaço, né? Então, se você coloca o teto mais curvo, por exemplo, ou mais reto, você vê um resultado diferente. Se você coloca maior ou menor, você também vai ver um resultado diferente. E a luz é uma coisa que está sempre mudando, né? Então, muda de acordo com a hora do dia e muda de acordo com a estação do ano também. Então, você tem como se fosse um detalhe que estivesse sempre em transformação.
Outro arquiteto que usa muito da luz natural nos seus projetos é o Tadao Ando, né? Então, aqui são alguns exemplos de como que ele usa isso. E eu trouxe um vídeo que eu vou tentar mostrar para vocês, espero que consiga com a conexão, que é um vídeo rápido que mostra como que funciona a luz no projeto, nos projetos dele. André, Sim. é que não tá aparecendo o vídeo. Você quer enviar? Não. Pelo menos aqui não tá passando. Você quer me passar o vídeo? Eu boto para rodar aqui, se você quiser. Pode ser. Eu te mando eu mando o link pelo WhatsApp para você? Pode ser, pode ser. Ah. Você está vendo a minha tela? Sim, sim. É normal. O vídeo que ficou travado, o vídeo não apareceu. Ah, é. Deixa eu achar o grupo aqui. Se não conseguir também, eu continuo a apresentação e depois veem, né? Isso é no finalzinho. Você me manda o link de qualquer forma, mas aí no finalzinho, quando você terminar a apresentação, a gente faz a apresentação do vídeo. Eu já vou rodando aqui para ver também. Mas só para saber se você está vendo minha tela da apresentação ou a tela Sim. do vídeo aqui. Não, tô vendo a tela da sua apresentação. Ah, entendi. Pode ser um problema no compartilhamento. Sim, sim. De Pode estar cancelar rodando o de uma outra compartilhamento de tela. uma tela e compartilhar de novo selecionando a outra do vídeo. Sim. André, tira Olha isso, o então. compartilhamento e coloca para compartilhar novamente. Vou fazer isso. Nada, que isso. Estou tentando colocar aqui. Vai dar certo. Coloca para compartilhar a área de trabalho. Isso, Aí, agora apareceu. Ótimo. Vou colocar o vídeo então para vocês verem. Eu vou voltar a compartilhar minha tela agora, a da apresentação. Vocês estão vendo a tela? Ainda não. E agora, tá aparecendo? Aqui aparece como de peça normal. Agora chegou. Agora sim. Tá.
Então, o que eu queria mostrar com um vídeo para vocês é, na verdade, essa questão de como você pode fazer os detalhes de fachada, né, para aproveitar a luz do sol. E esse vídeo ele foi feito por um artista gráfico chamado Pablo Kuiman também. Qualquer coisa eu posso mandar o link para vocês, não tem problema não. Agora, continuando a apresentação, vou falar um pouco mais também nessa questão de iluminação. Eu trouxe como exemplo as Termas de Vals, que é do arquiteto Peter Zumthor, e é um hotel na Suíça que foi inaugurado em 1996. A gente observa aqui no interior o que ele fez. Ele criou esses rasgos no teto para poder passar a iluminação natural, né? Então, esse contraste, você tem essas paredes, né, que são de pedra, que transmitem essa solidez, com essa luz que entra o espaço de maneira mais leve, né? Então, aqui na parte de fora, a gente consegue observar que tem aqui esse rasgo aqui é assim que funciona. E como que funciona esse detalhe também, né? Ele, na verdade, essa foto aqui está mais aproximada, né? Como que ele é. Na verdade, é uma claraboia linear. Ela é feita de vidro jateado. E você tem esse perfil aqui, esses dois perfis em L, de aço galvanizado, que está separando a claraboia do lado verde, né? Então, em cima, a gente tem aqui vidro duplo. O primeiro é o vidro jateado, né? Esse daqui embaixo é um vidro duplo aquecido. Como é que é esse vidro duplo aquecido, né? Ele serve para climas frios, né? Então, nele você aplica uma corrente elétrica que ajuda no isolamento térmico do edifício. Então, se vocês conseguem ver aqui, tem essa peça aqui, que é o aquecedor dele, né? Conectado aqui para cá. Logo abaixo dele, a gente tem uma peça aqui, outra peça, que são componentes de dilatação, né? Porque vai ter essa questão de temperatura muito mais frio que fora e mais quente. Então, tem que ter esse componente para cá também. Em relação a essa cobertura verde, né? O que a gente tem? A primeira camada é uma vegetação mais simples, né? Uma coisinha mais baixa mesmo. Depois a gente tem a terra. Logo abaixo, esse tracejado, ele é uma manta filtrante. Embaixo dessa manta filtrante, a gente tem uma porção de cascalho. E sobre essa porção de cascalho, o que aparece? É uma drenante chamada de Encadrain. E embaixo dessa camada drenante tem isopor, né? E no contato com a laje é aplicado uma camada impermeabilizante. Agora, outro projeto que fala de luz, mas agora traz a luz artificial, é o Museu de Arte Nelson Atkins, é do Stephen Howe. É na cidade de Kansas, nos Estados Unidos, e foi em 2007. Na verdade, esses módulos que ele criou são 5 módulos e foram uma expansão para o museu. E o mais interessante disso aqui, com certeza, é essa fachada que ele criou. Então, como que a gente chega nesse efeito, né? Parece um vidro jateado branco que emana luz. Então, eu acho que congelou aí. Congelou no Peter aí. Continua no Peter Zumthor, é isso que eu ia falar. Ah, é? Vou parar o compartilhamento e vou... Faz isso. Ah, obrigada, hein? Porque tá maravilhosa essa live. Obrigado. Avisem, por favor. Beleza, agora foi. Foi? Tá ótimo. Então, vou repetir, então, esse daqui é o projeto do Stephen Howe, que vocês não viram, né? É o Museu de Arte Nelson Atkins.
Ele é na cidade de Kansas, nos Estados Unidos, e foi construído em 2000. São 5 módulos com esse padrão, e é uma extensão do museu que já existia, né? Então, o mais interessante aqui, com certeza, é essa fachada e essa iluminação que criou, né, para criar esse efeito. Então, de noite, a gente tem esse efeito aqui mais contrastante ainda, mais iluminado. E aqui na lateral, a gente tem esse detalhe que ele criou para ter esse efeito. Então, como que funciona esse detalhe daqui? Essa parte de fora, esse vidro externo, na verdade, ele é um vidro duplo, extra clear. O extra clear é aquele vidro que, sabe que geralmente os vidros são meio esverdeados, né? O extra clear é aquele realmente transparente mesmo. Então, ele usou esse vidro e, como tem uma camada fora e uma dentro dele tem um isolamento translúcido também. Porque esses são projetos para clima frio, né? Então, o isolamento é mais importante ainda nesses casos. Na parte de dentro, aqui, também tem outro vidro, só que agora, na verdade, é uma única camada de vidro laminado. E, deixa eu voltar aqui o slide. Na cobertura e na dos pavimentos, ele usa o alumínio pintado de branco. Para criar esse efeito da iluminação, o que ele faz? Aqui nesse encaixe tem várias luminárias, na verdade, né? Aqui nesse outro encaixe também tem outras luminárias. E aqui embaixo tem uma luminária e ela fica sob uma tela removível de vidro cinza. E vocês observam que esse detalhe aqui, ele colocou com a terra um pouco acima, né? Para você também não ver isso daqui. Ficar um pouco mais escondido, você vê só o efeito da luz subindo nesse caso. Eu trouxe também um exemplo básico de cobertura verde. Eu mostrei alguns já aqui durante a apresentação. E a gente tem os componentes, alguns que estão presentes, né? Como tem a camada impermeabilizante, você tem também uma manta filtrante, o substrato, o isolamento. Isso daqui, não sei se vocês perceberam, mas eu mostrei alguns detalhes e cada um é um pouco diferente, né? Então, acho que vale, na hora de fazer cobertura verde, pesquisar e ver qual que está mais de acordo, o que você acha que funciona melhor com o seu trabalho. E aqui são 2 exemplos também de cobertura verde, que é um na Highline, Nova York, e outro é essa escola de ensino médio chamada Marcy, nos Estados Unidos também, foi feito pela Arc 5 Line. Agora, outros elementos que fogem um pouco dessa questão mais de edifício, né, maior, trouxe esse banco chamado Bench Tecno. Ele é da Punto Design e ele tem, o material principal dele é madeira, então ele é um banco de madeira com um encosto giratório, e essa parte branca, que na verdade envolve a maior parte dele, é aço galvanizado com um revestimento em pó, né, com essa cor aqui. Aqui a gente tem uma vista dele, né, com as medidas. Aqui no centro a gente tem uma planta, e aqui na lateral direita a gente tem um corte, né, que dá para ver as ripas, dá para ver o aço galvanizado e essa estrutura que fixa o aqui, a deslizante. Para finalizar, o elemento que eu achei interessante, que faz parte dessa categoria também de mobiliário urbano, né? Essa aqui é uma instalação de Jerusalém, ela tem essa forma de flor, mas que na verdade é uma flor pneumática. Então, quando alguém se aproxima, ela se expande, ela desabrocha. Então, o perfil normal dela é esse daqui, o do meio aqui em cima, que ela está fechada. Mas quando chega alguém perto, ela se expande. Então, protege do sol, protege da chuva, e é de acordo com o motor, né? Então, ela tem esse sistema, né, que infla com ar pressurizado e está ligado à energia elétrica para poder ter esse funcionamento. Pronto, aqui eu tenho uma bibliografia que eu usei, o link do vídeo, e se vocês quiserem, eu posso passar essa apresentação também, não tem problema. É só me mandar o e-mail de vocês, que
Vou encerrar aqui. Obrigado, André. Beleza, André. Obrigadão, cara. Muito boa a apresentação, Obrigado a André. vocês. Bem, gente, agora esse é o momento das perguntas. Quem quiser aproveitar toda essa experiência aí do André, é o momento. As perguntas estão abertas, ok? Deixa eu começar aqui. A gente vai fazendo algumas anotações também. Eu queria falar uma coisinha assim, rapidinho. Pode falar, Raquel. Fica à vontade. Ah, tá. Primeiro, agradecer o André, porque, olha, foi hoje, sábado, ter um assunto desse é uma coisa, assim, de expandir o coração, né? Porque muito, muito legal mesmo essa coisa. E, assim, eu estou fazendo arquitetura, mas eu sou fotógrafa, né? Fiz alguns cursos de fotografia e sou apaixonada sobre essa coisa da iluminação, né? Então, o Carlos, por exemplo, já conheço o trabalho dele, italiano, apaixonada, sonho ir à Itália para observar em vários horários tudo aquilo que ele fez, né? E o Peter também, todo o trabalho dele, a casa dele, tudo que ele faz também com a iluminação, as fotos ficam lindas e maravilhoso. E uma coisa que você me aguçou, André, foi o seguinte: eu sempre busquei essas fotos, esses arquitetos, mas eu nunca tive a curiosidade de saber como que eles chegaram até ali nessa foto, nessa impressão, nessa arquitetura. E você me inspirou muito eu começar a descobrir detalhadamente como que eles chegaram a esse fato, a essa arquitetura, né? Que nos impressiona quando a gente olha, né? Então, parabéns, assim, além de fotografar, vou ir a fundo nessa descoberta, porque eu acho que é como você falou, são detalhes pequenos, mas que mostra para a gente um outro lado da arquitetura, né? Então, parabéns, obrigado, gratidão aí, o pessoal aí que te trouxe, e parabéns aí, parabéns. Obrigado, Raquel. Eu queria dizer sobre isso que eu acho legal a gente também como arquiteto, a gente está sempre pesquisando, né? Porque às vezes a gente tem essa sobre algumas coisas, mas quando a gente vai lá e olha alguns detalhes, alguns arquitetos assim, vai a fundo neles, a gente consegue descobrir muita coisa bacana mesmo. Então, acho que nosso trabalho, assim, nossa vida é sempre de pesquisa e sempre aprendendo, né? Sempre está aberto a aprender coisas mesmo. Obrigado, Raquel. André, seguindo nessa linha, mas tentando fazer um link também com a relação com os clientes, a gente sabe dessa importância, né, da questão do detalhe técnico. E também a gente sabe que em determinadas situações a leitura desse detalhe é um pouco complexa para o cliente, propriamente dito. Qual é a melhor forma de apresentarmos em projeto, tanto para os construtores como para os clientes, essa questão do detalhe? Isso tem alguma linguagem que a gente possa se apropriar, por exemplo, para ajudar nessas apresentações? Um exemplo de como que eu gosto de fazer assim, né? Eu acho que você tem duas coisas diferentes mesmo e que se complementam, né? O construtor ele tem que entender o que você quer, então um detalhe importante para isso. Então você colocar da forma mais clara possível. Então fazer 1, 2, 3 detalhes às vezes da mesma coisa é importante, com medida, com tudo direitinho assim. E um auxílio que a gente pode usar também para o construtor é usar
o 3D, né? Então, você mostrar, nem que seja um 3D simples, mas de colocar junto com um detalhe, em vez de colocar só a ponta chapada, ele poder visualizar, né? Igual o que eu mostrei da Zaha, a gente pode aplicar isso em... já aplica, na verdade, é você juntar os dois, né? A parte estética ali, o resultado final, com o detalhe mesmo, com as medidas. E para o cliente, eu acho que é muito importante você ter essa parte, mais ainda nessa parte do 3D, desse desenho, seja colorido, que você mostre o que você quer, que você mostre o tipo de puxador que você quer. Então, colocar um desenho para ele, ele consegue entender o que você está querendo passar, consegue entender a sua intenção também, e até aprovar melhor o e se interessar mais e gostar mais do que está sendo feito também. Porque você mostra para ele que está sendo um detalhe feito para ele, sabe? Então, é uma coisa meio que exclusiva. Então, ele vai ficar feliz com isso também. Perfeito. E seguindo nessa mesma linha em relação à complexidade, assim, você entende que o 3D apresenta tanto para o cliente como se for para obra ou qualquer coisa do tipo, você entende que diante de toda a dificuldade, complexidade que tem um detalhamento extremamente detalhado, você entende que todas as informações estariam nesse 3D? Oi? Eu não tô ouvindo. Você entende que todas as informações necessárias para ir tanto na obra ou então para o cliente, para que ele entenda, você entende que basta o 3D ou existe alguma forma de simplificar esse processo de entendimento, tanto do cliente quanto na obra? Eu acho que o cliente não precisa de ter muito detalhe, né? A parte técnica, na verdade, não interessa muito o cliente, como que funciona, como é que vai ter a dobradiça e tal. Eu acho que isso é uma coisa que é mais relacionado com o profissional que vai executar, né? Então, o cliente, acho que passando a ideia e o básico da estrutura, eu acho que já funciona. Mas para a questão de obra, eu acho que não simplificar. Eu acho que tem que ter o máximo de detalhe possível para ter a execução correta do seu projeto, né? Porque quanto menos coisas você faz, por exemplo, se o projeto inteiro faz até o executivo, mas não detalha nada, vai chegar na hora, vai ter um monte de questão que o profissional vai resolver da maneira, né? Ou ele vai ligar para você, ou mais provável ele vai resolver da cabeça dele, vai virar, é isso aqui, eu acho que é assim, sabe? Então você vai ter uma série de erros, né? Que você na verdade você não se responsabilizou, você não colocou o seu esforço nisso, né? Então você vai resolver uma construção, né? Então, para a obra, eu diria que faz tudo que foi importante tem que estar ali, sabe? Tudo que você achar importante e pensa, às vezes, coisas que você não acha importante sabe? Então, acho que tem que ter essa reflexão, né? Porque tudo isso traz esse impacto na hora do objeto construído. Sim. A gente viu alguns exemplos que você foi trazendo de arquitetos. Assim, além dos três exemplos, na realidade, que trabalham muito bem essa questão do detalhe, você tem mais algum outro tipo de arquiteto que possa acrescentar um pouco mais dessa questão do detalhamento em projeto? Eu diria que todos os arquitetos. Eu acho que eu trouxe alguns detalhes que eu achei interessante, né? Para mostrar para vocês e reunir coisas que fossem legais de se mostrar, assim. Mas eu acho que tudo depende muito qual a sua intenção, né? O que você quer mostrar. Então, às vezes, um arquiteto é mais afim com a sua ideia do que o outro. Então, a gente tem 1 milhão de arquitetos por aí. A gente tem o benefício da internet hoje, que a gente consegue detalhes pela internet mostrar para vocês, sabe? Sim. Então, a gente tem essa facilidade incrível. Então, eu acho que vale abrir a mente para tudo mesmo. Como eu falei anteriormente, pesquisar, sabe? Então, cada arquiteto vai trazer algo diferente para você, sabe? Então, você pega arquitetos do século passado, fazem coisas incríveis, como o Carrara, por exemplo,
e arquitetos novos que trazem outras coisas também incríveis. Então, acho que vale esse equilíbrio, sabe? E a pesquisa mesmo, constante. Posso fazer um parênteses para acrescentar alguma coisa? Tá? Gente, entrem no ISU. Vocês já ouviram falar do ISU? O ISU Sim. é uma plataforma de compartilhamento de informações, enfim. Entrem no ISU e dão uma olhada, pesquisem Detail Magazine, ou Detail só. E é uma revista internacional que é especializada em detalhamento e tem várias edições gratuitas lá. Se você for comprar, você vai pagar 20 euros, mas você não vai comprar, você vai conseguir tudo lá no esquema piratão. Que dá para pegar muita coisa assim. Outra coisa é ver isso, quem você admira, mas dá uma olhada também, ó. Ver aquelas pessoas que eram meio obsessivas pelo detalhe. Tem uma galera que é muito mais obsessiva. Então, Frank Lloyd Wright, por exemplo, ele era completamente obsessivo. Então dá uma olhada no nível de obsessão dele e ver o resultado. Às vezes você não precisa detalhar aquilo tudo, porque você não quer um troço que, né, faz uma curvinha que não sei o quê, mas aí você tem que entender por que ele fez isso, né? O que ele está querendo com isso, né? Então esse olhar atento mesmo, né? Essa escada aqui mesmo do Scarpa, né? É uma sutileza que na primeira vista você não entende. Você acha que a escada, ele engastou na parede, tudo certo. Não engastou na parede. Ele tá te enganando. Quando você olha de perto, você fala assim, meu Deus, mas ela tá flutuando? Como assim? Aí você entende que é todo um sistema sinistro que ele fez para poder fazer isso funcionar, né? O negócio é que quanto maior a complexidade do projeto, mais detalhamento tem que ter para aquilo ser executado com fidelidade, né? Sim. Exato. Um projeto mais simples, não há tantos projetos de detalhamento quanto o projeto da Zaha Hadid, por exemplo, que é um nível extremamente elaborado. Então, é óbvio que tem que ter um detalhamento muito mais específico. Mas não pense também que a Zaha foi e fez sozinha, isso não, tá? Existem equipes. Claro, o escritório dela é imenso, né? Com milhares de... A gente olha, fica lá deslumbrado, eu falo, meu Deus, como é que ele consegue projetar isso tudo e fazer isso tudo em tanto tempo, eu não sei o que e tal. Tem equipes, escritórios, muita gente que a gente não sabe o nome, a gente só sabe o nome daquela pessoa que tá ali na frente, né? Bjarke Ingels, 250 pessoas, entendeu? É outra realidade, tá? Então não pensa que o arquiteto estrela é ele sozinho. Zaha... Sim, igual os projetos de Oscar Niemeyer também. A Zaha morreu faz 8 anos, gente. Isso tudo não. Ela morreu 5 anos atrás. E o nome dela continua aí. É o que? A aura espiritual dela? Não. São essas 250 pessoas que trabalham por trás. Exatamente. Eu acho que uma coisa legal também é ver que sempre os arquitetos trazem os detalhes, e esses detalhes eles têm um motivo, eles têm uma conexão com a essência do projeto. Então é legal ver, tipo, não fazer um detalhe gratuito, né? Por isso que é bom ter essas inspirações que você vê, a relação que o arquiteto quer criar, né? Com certeza. E tem essa questão, você tinha falado anteriormente da questão do 3D, né, para apresentação, isso também de uma certa forma ajudou e ajuda muito na questão do detalhe, né? Até não até para a gente entender um pouco melhor como que vai funcionar, ou como vai se comportar aquela nossa ideia. O 3D, acho que é a ferramenta que soma e demais para essa questão de detalhamento, né? Com certeza. E, André, só voltando um pouco lá em relação aos arquitetos que você mencionou, sobre o Renzo Piano. Na sua opinião, você não acha que ele se preocupou muito com a parte interna e essa parte de insolação, e tanto de receber os ventos e deixar a parte interna um pouco mais, digamos, fresca? Será que ele se preocupou com o entorno externo? Porque tanto vidro, tanto reflexo que causa em volta, será que isso não prejudica as pessoas que estão ali em volta? Esse
edifício específico, esse vidro, ele na verdade ele tem uma porcentagem de branco. Agora não lembro exatamente qual era o material, mas ele não fica tão, não reflete tanto, sabe? Então ele teve uma preocupação um pouco maior para diminuir esse impacto, né? De realmente um vidro espelhado imenso, você prejudica, né? Você reflete o sol ali, vai na sua cara, até em Londres que derreteu, né? Derreteu o automóvel. Pesquisem esse cara, Rafael Vignoli. Ele fez 2 prédios que muito mal afamados. Um em Londres, que é o Walkie Talkie, que o pessoal chama, que concentra calor e lá embaixo chega a fazer 90 graus. E o outro, que é o Vidar Hotel, que também tem a forma côncava de vidro, que também concentra calor na área da piscina, né? E tem relatos, teve um cara lá que quase teve insolação, né? Que ele foi ali para... E ele contou que o jornal fundiu com o plástico que envolvia o jornal. Pra vocês terem É bizarro. Ó, o Fernando quer perguntar, hein? Não é perguntar, é falar um pouquinho do Ok-Tok, porque eu conheço um cara que é britânico, né? E eles chamam o Ok de a Estrela da Morte. Porque ele parece que ele faz um raio laser. Antes deles mudarem ele, tinha uma marca lá no chão, não sei se tem foto na internet, provavelmente tem, mas tem a marca lá na calçada do feixe dele, fazendo aquela forma côncava da medida que o dia passa. É muito louco. É tipo assim, ele queimando o chão ao longo do tempo, mais escuro do que o resto, a calçada. É uma coisa muito bizarra. Nossa. Derreteu, né, a carroceria de um Porsche estacionado lá. Derreteu. Se você ver a foto lá, você consegue ver o lugar que ficou sem tinta, e tinta da Porsche é tinta boa, é tinta aeronáutica, entendeu? E a carcaça deformou. Foi absolutamente... Foi a primeira vez que um prédio conseguiu derreter um carro. Entendeu? É uma coisa de outro planeta. Um questionamento assim sobre voltando também, que você comentou sobre a faixa do edifício, né? Uma coisa que tinha muito embate na época, na verdade, não era em relação à fachada, mas em relação à altura do edifício, né? Porque em Turim, limite de altura, porque tem um elemento principal que é a Torre Mole, que é um edifício muito antigo e o mais alto da cidade, né? E esse prédio, ele na verdade ele passou a altura, né? Ou passou ou ficou igual. Eu acho que até passou. Então, na verdade, o maior questionamento na cidade é em relação à altura, né? Porque você tem uma altura histórica e sempre teve os edifícios mais baixos do que a Mole e criaram outro eixo, né? Então, agora você tem 2 eixos na cidade, né? O antigo, que é a Mole, e o novo, que é o edifício, no caso. Só como curiosidade. Sim, isso é uma coisa que as pessoas esquecem de ver, né? Porque quando você faz um arranha-céu, você está brigando com o skyline já existente da cidade, né? Inclusive, em Nova York tem uma lei lá, que se for para fazer um prédio que comece a brigar com o Empire State, por exemplo, tem que ser aprovado na prefeitura justamente porque vai alterar o skyline da cidade, né? Aqui no Rio mesmo, tem uma limitação muito rigorosa de altura. Aí você vê, mas tem uns que passam, ou é mais antigo, ou tem alguma treta aí por trás, porque tem um gabarito, você não pode passar esse gabarito, né? Provavelmente tem uma treta por trás desse prédio aí, em Turim, né? Eu não sei como que aconteceu isso, mas que eu sei que justificaram como uma criação de um eixo para a cidade, né? Como um eixo novo, né? Tirando aquele centro histórico. Mas para mim faz muito sentido, né? Eu acho que eu, por exemplo, eu não permitiria ser daquela altura, porque você realmente está mexendo com o skyline da cidade, né? Se no Rio, por exemplo, como você falou, começassem a elevar todos os prédios, você ia acabar com as nossas montanhas, nossa paisagem natural, ia prejudicar o visto, né? Como ponto a gente já acabou com várias. Olha, o Morro da Viúva, ele existe.
ele só está atrás de muitos prédios no Flamengo. Né? Você tem o Morro do Inhangá, em Copacabana, que também ninguém sabe que ele existe, mas ele está ali atrás do Copacabana Palace, ali do lado daquele cantinho ali, ninguém vê, tem um monte de prédio em volta. Então isso já acontece, né? Já aconteceu. E é por isso que a gente tem que estar atento, né? A essa questão da paisagem, né? Do skyline, tudo, né? Tudo isso interfere, né? Sim, com Não certeza. vira Balneário Camboriú, o Brasil. Não tem sol na praia. Tipo, Exatamente. Tem que ter um certo controle urbano. tem que ter esse controle, exato. Posso fazer uma pergunta? Pode. Claro, claro. Vontade, já Eu sei. achei muito interessante sobre o Scarpa, né, o Carlo, e a parte do vídeo que você mostrou, a forma com que usa a iluminação natural nas fachadas. Eu achei muito interessante. Se você tiver mais alguma curiosidade para falar sobre ele, eu achei muito legal mesmo. E eu quero ver esse vídeo depois. Ele tem. André, Foi a deixa, hein, André? André. Isso foi ensaiado, só para te avisar, tá? Eu não entendi muito a pergunta, assim, mas o que eu acho que essa questão da iluminação natural, eu sempre gostei muito do Tadao Ando, que é o arquiteto japonês, né? Eu acho que vale dar uma pesquisada em todos os dele, que envolvem luz, porque tem vários, sabe? No slide eu coloquei acho que tinham 9 imagens diferentes que envolviam a luz. E o Stephen Hall também tem outros projetos que também envolvem a luz natural. Lógico que é diferente do que esses, mas eu acho que nesse estilo, eu acho que se começar a olhar o Scarpa e o Ando, você já vai ter um bom material de inspiração. E eu vou mandar o vídeo, não tem problema não. Não, André, você está fugindo ao tema. A gente quer saber especificamente qual é a história envolvendo... qual é o detalhe envolvendo a vida do Carlos Scarpa, relacionado a um detalhe que tem a ver com uma escada. Essa aqui é uma escada ilustrativa. Essa é a pergunta? Tá, vou contar. O Scarpa, você deve ter reparado, né? Eu mostrei poucos exemplos, mas já tem uma riqueza de detalhes ele, né? Então eu enfatizo isso. Vale a pena todo mundo pesquisar o Scarpa e ver as obras dele, os projetos dele, os detalhes dele, porque tem muita coisa bacana que inspira a gente. Então o Scarpa, ele realmente é a pessoa que ele tinha uma atenção por detalhe. Então vou contar a história dele. Ele fez uma viagem e ele viu uma escada que ele achou muito interessante por causa do detalhe do degrau dela. Era uma escada de mármore. E ele foi se aproximar para ver essa escada. Na hora que ele se aproximou para ver a escada, ele escorregou, caiu, bateu a cabeça, abriu a cabeça, e no final das contas acabou morrendo, né? Então, ele acabou morrendo fazendo o que mais amava, né? Que era pesquisar detalhe, e foi meio trágico isso daí. Então, uma história, né? Mas pediram para eu contar. Morreu por um detalhe, né? Morreu por um detalhe. Ai, que trocadilho, professor. Trocadilhos infames. A gente estava só nessa antes. Eu não queria falar sobre isso, né? Mas você não podia esquecer esse detalhe, André? Não podia, né? São detalhes. É um detalhe importante. Temos mais alguma pergunta? André, eu tenho uma. Quais são as primeiras regras para você fazer um detalhamento? Primeiras regras. Eu diria que você pegar o projeto e fazer realmente nas etapas corretas, né? Você faz seu estudo, você faz anteprojeto, você faz executivo. Você vai chegar no momento que você vai ser obrigado a fazer o
detalhe, né? Então, eu acho que você respeitar o processo de projeto é o mais fundamental. Então, da mesma maneira que você pega uma planta e você resolve várias coisas com a planta, mas quando você faz um corte, você repara que tem vários problemas ali, quando você faz o corte, você vai gerar também essa necessidade do detalhe, sabe? Então, o corte, você vai ter que ir mais além, né? Então... Eu tenho André, Tá, pode falar, Tamires. Fala, Tamires. aproveitando só isso que você falou, considerando isso, seria comum, então é comum durante o projeto, numa fase de detalhamento, a pessoa perceber uma incompatibilidade, um possível defeito e voltar no projeto e refazer alguma questão ou repensar alguma questão. Isso é comum de acontecer durante a fase de detalhamento, que geralmente seria as últimas fases? É comum. Eu diria que talvez não exatamente com o detalhamento em si, mas quando você coloca o corte, né, como eu falei, você começa a ver outras questões. Por exemplo, eu estava fazendo um projeto agora que tinha que ter um tubo do aquecedor de água a gás, né? Então, eu tinha essa no 3D, na planta. Aí, quando eu fiz o corte, e a princípio estava tudo certo, eu tive a consciência de que a janela estava alta, tinha a verga em cima da janela, e depois era a laje, então não tinha como passar esse duto por onde eu queria passar, sabe? Eu tive que alterar no projeto a janela, a verga, e deixar um espaço entre a verga e a viga para passar esse duto, né? Então, a gente vai realmente fazendo e vai descobrindo que pode acontecer realmente. Não é um detalhe, você descobre mais algum elemento, né, que você tem que consertar. Mas tende quando chega no detalhe, você já resolveu diversas coisas antes, né? Quando você já está no executivo. Então, geralmente você está no detalhe para resolver, né? Valeu. Entendi. Obrigada. Esse é o caso do Scarpa também, né? Que ele, mais do que resolver, ele está ali. Ele tem uma ideia que ele quer exprimir através do detalhe, né? Seja a questão do respeito à estrutura original, de não querer tocar nessa estrutura. Aliás, você tinha que ter mostrado você mostrou aquela da escada? Não lembro. A da escada com... Sim, eu mostrei. Do parafusinho? Os degraus soltos? Uhum. Eu mostrei a do Olivetti, né? Não é essa do Olivetti, não. Eu tô falando aquela outra, do Castelnovo. Do Castelvecchio, né? Não mostrei do Castelvecchio. Que é um edifício histórico, e ela não encosta, né? Ela fica aqui assim, e aí ele só parafusa ela. E é só o parafuso que está encostando na estrutura. E é surreal, assim, surreal. Mas sim, muito legal. O que era a minha pergunta? Eu ia fazer, a pergunta em que momento, né, vamos dizer assim, em que momento o detalhe pode ser mais um problema do que uma solução, né? Em que momento de projeto? Deu para entender ou não? Discorra mais. Não, então, por exemplo, pode acontecer, só estou falando isso, pode acontecer de você se apegar demais ao detalhe e você se perder no processo de projeto. Você acha que isso é possível? Com certeza, isso. Às vezes a gente encasqueta. Sim, então, às vezes a gente encasqueta com mais coisas e não está funcionando, né? Então eu acho que faz parte como arquiteto fluir também com as coisas que vão acontecendo, né? Então, se ela teve alteração, se o detalhe não está funcionando, a gente tem que aprender a modificar isso e criar um novo, né? Para poder substituir aquele ou, não sei, fazer simples, sabe? Eu acho que acontecer sim. Sim, né? Às vezes a gente fica tão, não, mas eu tenho que fazer uma escada que flutua igual a do Scarpa.
E aí, você, na real, você esqueceu de resolver o principal problema que você tinha. Uhum. Sim. Tá. Depois, eu não tenho como acessar o chat aqui, mas eu acho que ela pediu para mandar o nome, não foi? Do Castelvecchio, para poder ver a escada. Isso, é porque o professor falou rápido, não entendi. Acho que é Castelvecchio. Deixa eu ver se eu escrevo aqui, ó. Castelvecchio. 1, 2, 3. Vocês conseguem enxergar meu escrito? Não. Castelo sem O. Vescchio. Castelvecchio. Achei que... Do Scarpa, né? Isso, Scarpa. Achei. E aí vê a escada. A escada é muito legal. Tem umas imagens bem aproximadas ali, que o pessoal já visita Castelvecchio atrás. André, e em que tipo de projeto que é indispensável um detalhamento? Por exemplo, uma maçaneta diferente, nessa questão da escada, mas na sua opinião, assim, o que você acha que é indispensável ter um detalhamento? Eu acho que quando fazendo o projeto, assim, se a gente realmente faz um projeto, não importa do que seja, sabe? Pode ser um trecho da cozinha, pode ser a cozinha inteira, pode ser uma casa inteira. Você sempre tem um detalhe para fazer, sabe? Eu acho que é uma coisa que faz parte da nossa vida. Então, eu acho que na hora de dizer onde que é indispensável, vão ter vários momentos que vão ser indispensáveis no projeto, né? Mas eu diria que você tendo um encontro de materiais, você tem que ter um detalhamento ali, você vai querer que o piso encontre com a parede, por exemplo. Você coloca um rodapé, né? Você não quer colocar um rodapé embutido na parede, ou você quer colocar uma peça, né, um porcelanato direto ali. Você tem que pensar como que vai ser todo esse encaixe. Então, eu diria que está sempre, em qualquer momento, né? Você vai fazer uma porta, a guarnição dessa porta, né? A alizar dela vai ser esse alizar comum que morde um pedaço do batente, morde um pedaço da alvenaria. Mas se você quiser fazer uma porta que não seja assim, que seja o batente descendo, você vai ter que pensar como vai acontecer isso, né? Além de estar em contato com quem vai executar, né? Porque o detalhe vale para isso, mas mais além do detalhe, você também está... Eu acho importante a gente estar próximo do que está sendo executado, né? Você está na obra e vendo como que o cara está fazendo. Às vezes o desenho, quem recebe o desenho, não entende tão bem o que a gente está propondo, sabe? Então, explicar também ao vivo, eu acho uma coisa que vale muito a pena, sabe? Uhum. Depende muito de cada projeto, né? Se tem algo um pouco mais detalhado, é bom que o detalhamento ele realmente esteja ali presente, tanto no projeto quanto a presença da pessoa tentando explicar, né? Sim, eu acho, assim, para mim, vale sempre a pena você conversar. Tá certo que às vezes você não consegue ter esse contato com às vezes o cliente só quer e é isso e tal, mas a situação ideal que eu vejo é você ter essa com quem for executar, né? Então não importa se vai ser o marceneiro, o serralheiro, o marmorista, você tem que explicar para ele, porque vão ter coisas mais importantes e você quer ter certeza de que vai ser feito daquela forma, né? Uhum. Perfeito. Eu levantei a mãozinha aqui. Eu ia dar uma recomendação de texto para quem se interessar. Tem um texto teórico muito bom do Marco Frescari, no livro... Esse livro nem corro atrás para comprar, porque eu não tenho esse livro, mas eu tenho os PDFs dele, que é algo muito mais valioso. Ele custa R$700, não dá para achar, porque Kozak Naif faliu, enfim. Tem um ranço do dono da Kozak Naif até hoje. Ridículo. Né? Ele preferiu queimar os livros do que... É uma pessoa que não vale a pena conversar. O Marco Frescari, ele escreveu um texto chamado Detalhe Narrativo.
E aí esse texto é muito interessante porque ele cita o Scarpa, né? E ele fala também desse ponto crítico, né? Dessa questão em que você, na junção dos materiais, na junção de superfícies, que quando você resolve isso, né? É como se fosse a síntese do projeto. É a síntese da resolução dos problemas. É muito legal, muito interessante o texto. Recomendo que vocês assistam. Então, esse texto aqui, no caso, eu tenho um link. Quem quiser, fala, eu mando. Né? Eu consegui um link do livro inteiro, né? Graças a uma pessoa abençoada que resolveu postar esse livro inteiro em PDF faz um mês, mais ou menos. Mas eu já tinha achado fragmentos e tinha compilado isso numa página muito suspeita chamada Passei Direto. Mas é isso. Professor, se você quiser mandar isso no grupo, super aceito, tá? Que Deus te abençoe. Todos aceitando. Sim, sim. Disponibiliza o link lá depois, senhor. Amém, amém. Tem que baixar, hein? Daí a qualquer momento. Queimar livro é um Gravar bagulho pela internet. meio Alemanha, 1938, né? Quem queima Nossa, livro é simplesmente ignorante. Não dá pra discutir com esse tipo de pessoa, porque a pessoa não pensa, não tem um raciocínio lógico. A pessoa é esquisita, não sei, é normal. Ele tava bem capitalistazinho, sabe? Ele falou assim, não, eu não quero deixar a minha empresa falir. Eu tô fechando porque eu acho que ela já cumpriu o seu papel. Ele é bem arrogantezinho, sabe? Uma figura... E aí ele falou assim, não, porque você não doa, você não faz o quê? Ele falou, não vale a pena o transporte, não sei o quê. Tal. Já estamos encaminhados para queimar os livros. Acho que a Amazon... Não me ganha dinheiro. Também não quero fazer. Mais ou menos isso. Conheço o tipo. Não queria ter um estresse com isso. Mas, felizmente, se não me engano, acho que foi a Ubu Editora. O que é a Ubu Editora? Foram as mulheres... Esse pessoal que trabalha com editoração aí é uma galera que trabalha por amor, quase. Um grupo de mulheres editoras da Kozak Naif, que por sinal, não sei se vocês chegaram a pegar algum livro da Kozak Naif. Os livros mais luxuosos que tinha eram sempre da Kozak Naif. Era uma coisa assim primorosa. São lindos os livros. Aí essas editoras, inclusive da edição de arte e tal, fundaram uma outra editora chamada Ubu. Só que aí eles têm muito menos dinheiro, muito menos verba, muito menos tudo, né? Então, eles só pegaram alguns livros do catálogo para lá. Agora, esse livro da Kate Nesbitt, não fizeram edição nova. Então, você só consegue achar em sebo por 700 ou 800 reais. E o livro da Kriska Sykes, que também é um livro de compilados teóricos, você também só vai achar por 700, 800 reais em sebo, que não teve nova edição. Então, assim, estamos reféns, órfãos, enfim. Graças a Deus, alguém abençoado, várias pessoas, na verdade, né? Porque eu já tinha conseguido no Passeio Direto todos esses links. Eu fiquei compilando, assim, porque eu sabia que era importante, já que eu não tinha um livro. Aí essa pessoa abençoada, 2 semanas atrás, resolveu compartilhar o PDF inteiro do livro. E, pô, salvou, né? Sabe lá quanto que vai durar, né? Até porque isso aí é uma peça de ouro, né? Cai sempre em concurso, esse livro. Então, assim, as pessoas vão querer derrubar isso o quanto antes. Ô, Daniel... Você já baixou, já? Já, lógico, imagina. Ah, então, depois... Imprimir e botar dentro de um cofre. Exatamente. É o tipo de coisa que você guarda no Drive depois. Nunca perder. Alguém tinha um colega meu que me passou uma outra coisa incrível, que era todas as masterclasses de vários autores, assim. Aí ele me passou um Drive. Aí eu falei, eu vou baixar depois. No dia seguinte já tinha removido. Eu falei assim, gente... Tô rindo, mas é de tristeza. Não, paciência, é isso aí. Né? Eu falei assim, nossa, ia ser perfeito para eu usar aquela lá que tinha uma lá de um cartunista sobre como construir narrativas. Eu queria muito essa. Eu falei, gente, não é possível que eu vou ter que pagar não sei quantos dólares para poder ver isso. Se eu quiser um dia ver isso. Mas, gente, eu passei no grupo do TFG2, tá? Eu vou passar do Emal também. Só o do Marco Frescari. E eu vou ver se eu consigo dar um jeito de passar o PDF inteiro também.
que eu tenho no... Deixa eu, um segundo. Encaminhar. Que alguém ia falar alguma coisa? É só uma pergunta. Tu por acaso não deu de cara com o livro da Beatriz Mugayaku em algum ponto? Não, eu tenho trechos de textos, mas o livro completo dela eu acho que eu não tenho em PDF. Posso ver, eu sei achar livro, eu sei achar as piratarias. Eu acho. Aham. Não, tem pessoas... Eu já virei até o The Pirate Bay de cabeça para baixo e não achei. Quem é muito boa para achar pirataria é a Silvia. Conversa com a Silvia, que ela que achou a Kate Nesbitt. Esse PDF maravilhoso, ela me mandou, assim, pessoa abençoada. Uhum. Valeu. Eu vou tentar agora passar do meu downloads para vocês a da Kate Nesbitt também. Vamos ver se consegue, né? Porque é meio grande. Pessoal, mas alguém tem alguma pergunta ou quer comentar alguma coisa? Esse espaço é para isso. Achei. Alguma dúvida em relação à apresentação? Eu queria era realmente pedir indicações de livros para a gente poder estar estudando melhor e mais a profundo essa questão do detalhamento, porque é algo que é passado muito batido na faculdade e a gente realmente só chega a revisar isso no TCC, porque a gente é quase obrigado a entender sobre, mas durante a faculdade em si se passa muito rápido essa questão do detalhamento. Então, pedir indicações de livros para que a gente possa estar realmente revisando sobre esses assuntos e compreendendo melhor. Pode falar, André. Se quiser, eu comento também, né? A revista Detail eu acho uma dica muito boa. Eu acho, revista Detail. Esse texto que eu estou passando para vocês é um texto mais teórico, mas eu acho que ele por que ele foi feito, né? Tem 2 textos sobre detalhamento nesse livro da Kate Nesbitt que eu estou compartilhando agora com o Emal e com o grupo de TFG, só que ele demora para carregar, né? Sabe como é. Aí, vocês podem dar uma olhada nesses 2 textos. Eu acho que eles são bons. Por que esses textos são sobre detalhamento? Porque ao longo do século XX existia essa crítica ao detalhe, né? Que associou-se o detalhe a algo que era antiquado, né? Porque onde existiam os detalhes? Existiam na arquitetura eclética, né? Que foi muito repudiada durante o período moderno. Só que, contraditoriamente, muitos arquitetos eram muito detalhistas, como é o caso do Mies van der Rohe, o próprio Scarpa. Então, o Louis Kahn, como é que chama aquele lá que eu falei? O Frank Lloyd Wright, eles eram extremamente detalhistas também. Então, acaba que, no caso não existia essa regra, né? Mas existia uma certa imposição de que as coisas tinham que ser racionais e fáceis de executar, entendeu? Então, esses textos são meio que para contradizer isso tudo. Esse cenário de... Deixa eu ver. Carregou já? Vocês conseguem ver? Carregou o livro inteiro? As 644. Sim. Viu? Então, gente, acabei de depositar R$750 na mão de vocês. Muito bom. A gente agradece. Cara, é um absurdo isso. Eu sou totalmente contra, cara. Eu achei que eles tinham que ter uma open platform aí pra gente ter acesso a tudo. Porque conhecimento é uma coisa que... Exatamente. Nossa. É só benefício para todo mundo. Quem que vai conseguir comprar um livro de R$700? Não é um, né? Existem vários outros que a gente precisa. Sim. O livro é esse Uma Nova Agenda para a Arquitetura, né? Esse é um livro bastante teórico, mas ele é muito bom. Ele tem um compilado bem interessante de textos. Eu me aprofundei muito nele quando eu estava dando História 3.
E aí, para as minhas aulas, eu tinha sintetizado, eu sintetizei ele inteiro, né? Mas, enfim, é uma leitura que às vezes é meio pesada. Mas é isso, gente. Explora, lê com calma, entendeu? Lê 2 vezes, 3 vezes. Lê com paciência. Porque a gente sabe que tem gente que tem uma escrita mais difícil. Eu estava preparando um texto para uma outra coisa nada a ver, e era um autor que é Vladimir Sefatli. Gente, sobre o circuito dos afetos. É a pessoa mais difícil que eu já vi. O cara tava ali, eu peguei ali e fiquei ali, lendo a mesma frase umas 5 vezes até entender o que ele queria dizer. Então a gente tem que ter um pouco de paciência mesmo na leitura e achar que é normal. Tá? Aí, Daniel, já que você falou do Vladimir, eu vou te dizer uma coisa, né? Porque o cara, parece ser europeu oriental, né? E tem um ditado sobre literatura. Tem um ditado sobre literatura russa que eu aprendi quando eu fui ler Os Irmãos Karamazov. Uhum. É o seguinte: num bom livro russo, o personagem sofre, o leitor sofre e o escritor sofre. Entendeu? Esse tipo de coisa. Faz sentido, Ele cita também autores russos, ele cita, no caso, ele cita enfim. Se vocês lerem isso, vocês vão entender o que eu tô falando. É pesado. Mas é muito legal, assim. Esse livro, em geral, é muito bom. Esse que eu mandei para vocês aí é tipo bibliografia de concurso, bibliografia de teoria da arquitetura, bibliografia básica mesmo, sabe? Dos mais recomendados. Esse e o outro livro que custa R$800, que a gente ainda está à espera de um pirata abençoado trazer ele pra gente, né? No momento eu só consegui achar alguns trechos na internet e consegui compilar, eu acho que eu compilei no Scribd. Onde eu acho, eu compilo. Se eu achei no Passei Direto, que é uma plataforma que eu detesto por vários motivos, mas que tem livros lá dentro, então eu gosto dela. E no Scribd também. Mas é complicado, é bem complicado, porque a gente fica feito rato ali, olhando todos os buracos para ver se acha em algum lugar esse livro. Eu só não fui na Deep Web porque eu não tenho condições físicas, mentais. Não vou. Se alguém quiser se aventurar e ver se acha lá, tudo bem. Espontânea responsabilidade. Não vou. Meu antivírus não me permite visitar a Deep Web. Só em você entrar. Tem que baixar um troço, que é um Tor, né? Que você consegue bloquear seu IP para entrar. E eu não faria isso, não. Deus me livre. Né? Depois um assassino vai atrás de você, sei lá. Vai ter a Polícia Federal na sua porta. Falou assim, você tá metido com pedofilia. Você precisa é verdade. É verdade. Eu tinha um colega que ele usava o Tor e era pauleiro o computador dele. Cooler criogênico, essas bagaças aí, entendeu? Um módulo só para botar RAM. O computador dele era o computador da NASA, de verdade. Entendeu? Não tem nada disso. Então, não vale a pena mesmo. Se você se meter na Deep Web, você tem que estar preparado para tudo. 300 VPN, antivírus para o seu antivírus, entendeu? Porque não é brincadeira. Lá tem de tudo. Eu já... Policial de governo, tem assassino de contrato, tem várias coisas. Assassino de aluguel, grupo terrorista, qualquer coisa que você imaginar na Deep Web tem. Aliás, não pesquise Deep Web na internet também, que vocês vão ler umas histórias horríveis. De vez em quando a gente dá de cara com umas histórias da Deep Web que é pauleira. Todas as tretas que você consegue imaginar ou não imaginar estão relacionadas à Deep Web. Tem filme de terror que foi baseado em história da Deep Web. Deep Web não é para quem é fraco de estômago, entendeu? Inapropriado para menores de 80 anos.
Nossa, Acho que nem para maiores. inapropriado para menores de 150 anos. Ninguém tá preparado para essas coisas. Cara, tipo assim, você tem que ser muito... Na verdade, você tem que ser muito hacker, cara, pra você frequentar... Sangue frio. Você frequentar a Deep Web, porque você vai enfrentar de tudo ali. As portas, praticamente todas elas são infernos, são hackeadas e hackeáveis. Tipo, os caras, eles entram na sua máquina, você nem dá conta, cara. Daqui a pouco você tá vendo, o cara tá mandando já um risinho pra você ali na sua tela no computador. Gente, antes da gente se aprofundar e se ferrar nessa história, ser chamado para depor para a Polícia Federal, eu queria agradecer aqui a presença do André. André, liga a câmera para a gente se ver antes de você ir ao banheiro, que eu estou te interceptando nesse momento. Falei pro Daniel que estava no banheiro. Então, André, muitíssimo obrigado pela sua presença. Acho que foi incrível a sua exposição, né? Vou recomendar a todos os meus alunos de todas as turmas para verem os detalhes que você apresenta, porque você tem uma paciência para explicar a miudeza que, honestamente, eu não tenho. eu não consigo, né? Eu sei que é muito complexo e tal, mas é realmente admirável. Então, eu queria te parabenizar mais uma vez, né? Agradecer por trazer tão bons exemplos, né? E incentivar também as pessoas a estarem pesquisando, correndo atrás, porque a gente esquece isso, né? Tipo, às vezes a gente acha que tudo tem que estar na nossa mão, assim, e tal. Não, acho que a gente tem que correr atrás das informações também, né? Tipo, o André só sabia daquele negócio ali do vidro duplo, lá do negócio do Peter Zumthor, porque ele viu uma imagem, ele descobriu, aí ele correu atrás para achar, né, o detalhe, achou a informação em inglês, que ele traduziu para português, para poder falar aqui para vocês. Então teve um esforço aqui bem grande mesmo, né? Traduziu do inglês, do alemão, do japonês, né? Eu peguei, ainda bem que foi pouco, mas do início do Alvaralto tinha em finlandês. E um papel. Então, eu no translate, será que é essa letra? Será que é essa daqui? Até achar o que era ali. Pois é, né? Tem um esforço grande. E a gente tem que olhar aqui por trás disso também. Eu acho que nada vem fácil, a gente tem que correr atrás dessas informações. Então, queria parabenizar mais uma vez, agradecer mais uma vez. Muito obrigado, foi incrível, né? Eu passo a minha palavra para a Érica e para o Sandro para poder finalizar aqui, né? Obrigada, André. Tenho certeza que todos que estavam aqui gostaram da apresentação e foi enriquecedora, com certeza. Eu acho que foi até a Tamires que comentou que a gente não aprende isso na faculdade. Então, essas palestras, esses pontos que a gente aprende com essas apresentações são extremamente enriquecedoras e importantes para os futuros arquitetos que estamos aqui. Só agradecer mesmo e pedir, por favor, se você puder mandar a apresentação, que a gente vai entrar um pouco mais a fundo desse assunto, com certeza. Isso daí exatamente como os outros dois, tanto a Érica quanto o nosso professor Daniel. Também agradeço pela palestra. Detalhamento é algo que eu trabalho também, né? Só que com outra área. Então, é algo mega complexo e você passou com uma leveza absurda. Fiquei, assim, tipo, é legal ver essa facilidade, achei muito interessante a forma que você passou isso. Espero que quem esteve aí presente na palestra tenha absorvido pelo menos um pouquinho. E a gente fica no aguardo do material também, né, para a gente seguir nessa pegada aí e aproveitar ao máximo, né, cara? Aproveitar ao máximo essas informações que foram passadas e tão bem passadas aí por você, André. Parabéns. Parabéns de verdade. E a gente vai se falando aí. Obrigado, Daniel, pelo... Obrigado, e o Sandro também, porque vocês estão muito organizados. Gostei de ver, assim, tudo direitinho para estruturar essa live, né? Tem todo por trás, né? Então, tá todo mundo de parabéns também. E obrigado a presença de todo mundo aqui, né?
contribuiu para a gente fazer essa apresentação em conjunto. Eu vou mandar assim, eu mando um arquivo para vocês, e eu acho que se não conseguir ver no arquivo, se pesquisar essas imagens também, vocês vão conseguir achar uma hora, sabe? Porque talvez em mais alta resolução, sabe? Vocês conseguem. Porque os que eu peguei tinham uma boa resolução, mas na hora de comparativo, pode ser que não fique tão bom de ver assim, né? Mas eu vou enviar para vocês. Olha o nível de Obrigado, detalhe, gente. Olha isso. Exatamente. Ele está pensando na resolução da imagem que ele colocou na apresentação. É muito detalhista. Não faz igual o Scarpa. Nada mais a dizer, né? Olha, queria agradecer também a presença de todos vocês e, mais uma vez, a brilhante presença dos nossos mediadores, Érica e Sandro, que foram ótimos mais uma vez, conduziram super bem, né? Muitíssimo obrigado, né? E é isso, gente. A gente vai se encontrar aí durante as aulas, mais para frente. Obrigado para quem vem de longe, né? Jacira, de Goiás, né? Fiquei sabendo. Isso. Eu morei perto daí, eu morei em Uberlândia. Né? É pertinho de Anápolis, Goiânia. Isso, é. O pessoal lá, tem muita gente de Goiás, tem uma relação muito, muito próxima, né? Todo mundo vai para Caldas Novas, aquela coisa. Mas é isso, obrigado pela presença. E a gente Eu agradeço, achei muito interessante, gostei muito. A gente está tendo sempre, todo sábado. No caso, sábado que vem a gente vai ter mais uma, né? A gente adiou, que a gente bobamente, né, deixou passar uma das lives no dia da eleição. Quem faz isso? Aí a gente adiou para o sábado que vem e provavelmente vai ter alguma domingo também sobre o tema educacional, ainda está a confirmar, mas a do sábado com certeza, que tem tudo a ver com essa de hoje também, né, que é representação gráfica. Nossa colega, né, sócia do André ali, que vai falar. André pode até falar sobre ela. Sim, não é a Joana que vai apresentar isso semana que vem, né, Daniel? Isso. Ela está comigo e ela é ótima, eu acho ela ótima, sim. Então, essa parte de gráfica do nosso escritório, geralmente é ela que faz mesmo. Então, vale a pena ver a apresentação dela. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez a presença de todos vocês. Se tiver ainda alguma dúvida, alguma questão... Não, por mim foi tudo muito esclarecedor. Maravilha, muitíssimo obrigado. Eu estou encerrando aqui a gravação para vocês. Se vocês quiserem, podem ficar papeando com o André. André tá aí para isso, né, André? Agora eu tenho que ver a minha vida, né?